Novas medidas valendo em Uberlândia a partir de amanhã. Atenção comerciante, atenção trabalhador. Novas medidas valendo a partir de amanhã em relação ao funcionamento das atividades aqui na cidade de Uberlândia. E hoje no Balanço Geral, como a gente gosta de fazer, nós vamos detalhar tudo mesmo para você. O nosso querido Danilo Cacheta já está se preparando com as nossas cartelas para exemplificar. E aí, Rafael, eu vou poder trabalhar até que horário? Como é que vai funcionar o meu estabelecimento comercial? E a bebida? Posso consumir à vontade? Posso comprar à vontade? E também o toque de recolher, como é que fica agora? Nós vamos falar sobre isso aqui no nosso Balanço Geral a partir de agora e você pode participar. E eu quero saber, através das nossas redes sociais, corre lá no Facebook do Balanço Geral e responda, o que você achou dessas novas mudanças? O que você acha sobre essas medidas? Mande o seu recado, participe com a gente, eu quero todo mundo junto comigo e, por favor, compartilhe a nossa transmissão. Danilo Cacheta já participando comigo e, primeiramente, eu vou conversar com meu amigo Túlio Amâncio para explicar sobre essas novas regras e principalmente sobre a ação do PROCON a partir de agora em relação a toda a fiscalização que vai acontecer. Túlio Amâncio, primeiro, na tela do Balanço Geral, está comigo, direto do coração de Uberlândia, Praça Tubal Vilela, movimentação grande nesse momento e a expectativa gigante por parte da nossa população com o anúncio dessas novas medidas. Túlio, bom dia. Oi, Rafa, bom dia aos amigos e às amigas que acompanham o Balanço Geral. Realmente, né, essas mudanças foram significativas. Esse novo decreto foi publicado ontem, pouco antes das 6 da tarde, Rafa. E tem muita gente até eufórica, muito feliz, mas vale lembrar que a responsabilidade deve existir. Quem está seguindo as regras, né, as orientações de segurança devem continuar seguindo para que os estabelecimentos que agora vão conseguir receber essa flexibilização, que essas mudanças continuem em vigor, tá? Então é bom o pessoal também ter muita calma nesse momento. E hoje o Balanço Geral vai explicar tudo direitinho, todas as mudanças, mas a gente vai pegar em alguns pontos específicos agora com o Egmar Ferraz, que é o superintendente do PROCON, que faz parte desse comitê de enfrentamento à pandemia aqui na cidade de Uberlândia, que se reúne toda semana para tomar as decisões em relação à Covid-19, em relação ao combate ao novo coronavírus. Egmar, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. A gente está com o decreto em mãos aqui, mas antes, Egmar, por que agora essa flexibilização? Com base em que a prefeitura entende, o comitê entende que dá para aumentar o horário de funcionamento, enfim, vender bebida alcoólica? Por que agora é possível? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Gestão pública nesse momento é um grande desafio. Buscar o equilíbrio da saúde, da vida das pessoas, mas também o equilíbrio da economia que gera recursos, que gera riqueza, que garante a sustentação das famílias. Isso é o grande desafio. Com a redução dos números, foi necessário fazermos esta retomada. Veja que é uma retomada gradativa, ela depende, como você muito bem disse, de cada um neste momento. Nós acreditamos que a sociedade também começou a tomar mais consciência pelo número de mortes, por tudo que passou na família de cada um. Então nós acreditamos também nesse posicionamento. Então é um fôlego que se dá à economia para que a gente possa tentar mais uma vez. E é uma tentativa. Se infelizmente não houver respeito, nós temos que recuar. Então vamos para alguns pontos específicos, alguns pontos importantes. Funcionamento de bares, restaurantes, sorveterias, lanchonetes. Agora, esses estabelecimentos, eles podem funcionar até mais tarde um pouco. E agora esses estabelecimentos também podem vender bebida alcoólica à noite e aos finais de semana. O que muda agora nos bares e restaurantes, principalmente, Egmar? A gente chama a atenção. Obviamente, os horários já estabelecidos, até as 21 horas, no domingo até as 16, domingo feriado. Mas a gente quer chamar a atenção aqui para a questão do protocolo de biossegurança. Todas as atividades têm sua regulamentação de protocolo de biossegurança. Bares, por exemplo, distanciamento de mesas, 3 metros entre mesas e cadeiras, não são mais 2 metros. Tem que, no máximo, a capacidade de 50 pessoas dentro do estabelecimento. Uso de máscara constante, quem estiver em pé, higienização, enfim, sem o protocolo de biossegurança haverá a interdição. Isso é importante deixar muito claro para todos, o papel do empresário e o papel do consumidor que vai estar lá.
Venda de bebida alcoólica está permitida agora. Sim, está permitido, tem lei seca sem mais em restrição. Uberlândia. Dentro dos horários sim, estabelecidos do comércio. Em delivery, bebida, final de semana, pode? O delivery, após as 21 horas, a entrega até as 22 horas está permitida. Lembrando que depois disso não está autorizado. Você falou que agora aumentou nessa distância de uma mesa para outra, passou a ser 3 metros. Falou da questão do álcool gel, as medidas de biossegurança de forma geral. Vai ter fiscalização para ver se esse povo está fazendo direito? Muito intensa. A fiscalização passou por várias etapas. Então, nesse momento, reunimos hoje pela manhã e estamos criando uma equipe muito densa em Uberlândia para fazer valer os protocolos de biossegurança. Uma outra mudança considerável é em relação aos eventos sociais. Agora, esse novo decreto liberou todos os dias, das 6 da manhã às 9 da noite. Porém, com uma ressalva muito importante, lotação de até 50 pessoas, capacidade máxima. Como é que vai funcionar a fiscalização desses eventos? Tem que avisar que vai acontecer, não é? Como é que é? Nós já tínhamos experimentado este modelo antes, estamos voltando com ele, com a capacidade de 50 pessoas. Esses eventos só vão poder começar a acontecer daqui a 7 dias, porque eles todos devem ser comunicados pelo e-mail de eventos, que já está no nosso protocolo, a fim de que nós tomamos conhecimento deste evento. Lembrando que também o distanciamento de mesa é de 3 metros das pessoas, não pode utilizar pista de dança, salvo para apresentação individual. Então é muito importante que se obedeça a essas regras e a fiscalização vai estar acompanhando sim. Então, para ficar claro, Guimar, eu vou fazer uma festa, aluguei um salão que eu vou encerrar minha festa às 9 da noite, como está no decreto. Mas eu tenho lá 48 convidados. Eu tenho que mandar um e-mail com o nome dos 48 convidados para a prefeitura. Qual é esse e-mail que eu mando? Você deve comunicar o evento para a prefeitura. Sim. E você deve ter o controle com você de quem são esses convidados. Não preciso mandar nome, só tem que comunicar que o evento vai acontecer. Só comunicar que o evento vai acontecer. Isso porque a fiscalização vai verificar, se tiver restrição, vai comunicar que não pode ter o evento, bem como fará a fiscalização. Se a fiscalização chegar em determinado evento e não tiver esta comunicação, ele é interditado imediatamente, mesmo que esteja obedecendo os protocolos de biossegurança. Mas está rolando o evento lá no salãozinho de festa perto da minha casa. Eu vi que o negócio aglomerou, tem mais de 50 pessoas. Ligo para o PROCON ou ligo para a polícia? O WhatsApp da Prefeitura, 997-740616. Este é o canal de denúncia para protocolos de biossegurança, para questões de eventos comerciais. Aglomeração, Polícia Militar. Uma outra questão importante, atividades de ensino. A gente vê que está liberado lá atividades de ensino. E aí muitas pessoas vieram até me perguntar nas redes sociais, então agora as aulas vão voltar, rede fundamental, rede de ensino médio. Não é bem por aí, né? A gente tem que lembrar em que fase também Uberlândia está no plano de enfrentamento municipal, né? Toda semana existe um informativo da Prefeitura. Esse informativo coloca em qual fase nós estamos. Nós continuamos na fase intermediária. Na fase intermediária está liberado apenas o ensino de graduação, pós-graduação, ensinos técnicos e cursos extracurriculares. Por hora, os ensinos de fundamental, médio e infantil, por enquanto, permanecem suspensos. Então, curso técnico, curso superior pode abrir as portas, então esses estabelecimentos podem abrir aula presencial sem problema. Desde que obedeça também os protocolos, 50%, distanciamento de 2 metros entre alunos, higienização a cada 3 horas, ou seja, todas as regras que estão estabelecidas no nosso protocolo de biossegurança para atividade de ensino. Egmar, o toque de recolher, rapaz, e aí como é que fica? Porque a Justiça suspendeu o toque de recolher aqui em Uberlândia, mas no decreto tem um toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã. Como é que fica essa questão? Tá. Veja bem, o toque de recolher continua estabelecido pelo município, portanto suspenso em razão de liminar judicial que já foi objeto de recurso. A população tem que estar atenta que a qualquer momento esse recurso será julgado, em havendo ou não a confirmação da liminar, é que se vai verificar a aplicação imediata do toque de recolher. Se o pedido da Prefeitura for atendido na Justiça, toque de recolher começa a valer. Se não vale toque de recolher em Uberlândia, apesar de ter sido determinado pelo município. Me correto? permita uma Sim. observação importante para os postos de combustível, Sim. que é afetado diretamente com relação ao toque de recolher. Por hora, como está suspensa a liminar, não existe horário de abastecimento e restrição.
Ao retornar o toque de recolher, porventura, caso o município saia vencedor no recurso, que nós esperamos, neste momento o posto de combustível deve obedecer às regras do toque de recolher a partir das 23 horas, com abastecimento apenas daqueles veículos autorizados. Uma outra mudança importante está no funcionamento das academias, né, Guimar? Antes a academia tinha que fazer um intervalo, era das 10 às 3, né? Sim. Tinha que fazer abria, fechava das 10 às 3, abria de novo, tinha que fechar às 18. Agora é das 6 da manhã às 21, de segunda a sábado. Sim, o horário ininterrupto, o que dá mais folga para as academias. Agora me permite também uma outra observação. Nós temos percebido que academias que não têm observado o distanciamento, não têm observado a capacidade, e isso será objeto de fiscalização mais rigorosa a partir de agora, a fim de que possamos ter um melhor controle. O que é que você recomenda para essas academias? Que os alunos façam um agendamento, porque a gente percebe que o agendamento ele não acontece e isso acaba provocando uma aglomeração. Qual que é a recomendação que o PROCON faz para esses estabelecimentos? A diretriz que está inclusive no decreto é que a atividade de academias esportivas só por agendamento. Sem agendamento não está autorizado. Isso faz com que o empresário tenha condições de controlar o seu fluxo. Ele não vai poder usar do argumento com a fiscalização de que as pessoas chegaram e não tive como controlar. Neste caso, o prejudicado é ele precisa entender isso. Então, distribua o fluxo dos seus alunos dentro de todo o período, das 6 até as 21, para que você não tenha nenhum problema. Tem algum ponto importante de diferença significativa que você acha que vale a gente ressaltar aqui agora? O mais importante de tudo disso aqui é lembrar que a pandemia não passou, que os nossos números ainda são altos, o que parece contraditório, mas é importante lembrar que a economia também precisa sobreviver porque gera empregos. Então nós queremos fazer aqui um pedido muito sério, que cada um cumpra o seu papel. Que o fornecedor, o empresário cumpra o seu papel, que nós consumidores cumpramos o nosso papel e que a sociedade compreenda que não é mais possível pensar que essa pandemia não é grave, que ela não mata. Nós estamos aí com os números e a gente lamenta muito isso. Então, seriedade neste momento. Só para a gente concluir, Guimar, algum movimento de fiscalização de forma especial ou mais intensa está previsto para os próximos dias? Sim, esses próximos 11 dias, 15 dias, nós estamos deslocando equipes, inclusive de administrativo, para as ruas, num trabalho intenso, como aconteceu em outras vezes, a fim de que nós possamos atingir o maior número de bairros possível, a fim de conscientizar e fazer valer a lei. Obrigado pela participação no Balanço Geral. Ô Rafa, uma coisa importante também, com ou sem decreto, que tem gerado dúvidas, né? Porque a gente circula a cidade fazendo essa reportagem, o pessoal pergunta pra gente. Mas com ou sem toque de recolher, o horário do transporte coletivo, ele vai se encerrar a partir de amanhã às 22 horas. Isso não depende da justiça acatar ou não o pedido feito pela prefeitura, tá? Então, segundo esse último decreto, transporte coletivo roda em Uberlândia até às 10 da noite. Rafa. Tá aí, o Túlio Amâncio, muito obrigado. Egmar conversando com a gente ao vivo, começando o nosso Balanço Geral, falando sobre essas novas medidas. E eu quero você participando, interagindo com a gente através das nossas redes sociais. Eu estou lá no Facebook do Balanço Geral, então fique à vontade. Bom, o Balanço Geral começa trazendo essa informação importante, fundamental, válida, principalmente em relação à economia. Sim, estamos numa pandemia, nós temos que tomar o máximo de cuidado, mas a gente não pode se esquecer dos trabalhadores, de tantos empresários que estão sofrendo e muito por causa dessa pandemia. Então é uma notícia positiva. A reabertura do comércio, as atividades voltando a funcionar, muita gente que está aí ansioso, precisando trabalhar e garantir o ganha-pão. E hoje no Balanço Geral, eu quero você dando a sua opinião, o que você pensa sobre isso, se você é contra, se você é a favor, fique à vontade. Você faz o programa comigo e eu quero mesmo a sua opinião. Por exemplo, a Lidiane comenta comigo, eu não entendo, pode ter festa com 50 pessoas, mas não pode ter aula com 22 alunos. Não compreendo isso, fico indignado. E você, o que pensa sobre isso? Hoje no Balanço nós vamos detalhar do jeito que você gosta, do jeito que você sabe. Por isso eu convoco meu amigo Danilo Cacheta para estar junto com a gente nessa conversa, para trazer todas as informações e explicar, esmiuçar para você sobre essas novas regras que começam a valer
a partir de amanhã. Danilo, bem-vindo, boa tarde. É isso, Rafael. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa decisão foi tomada ontem, depois de uma nova reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Então, pela manhã já circulavam as informações de que muita coisa poderia mudar. À tarde, alguns vereadores divulgaram vídeos, informações em suas redes, com informações até um pouco incompletas, causando certa dúvida à sociedade. Mais tarde, o prefeito Adelmo Leão veio a público confirmando que haveria as mudanças e no fim do dia, já começando a noite, é que o decreto foi publicado com tudo isso que a gente está discutindo agora. Então vamos no ponto a ponto do que foi publicado ontem no Diário Oficial do município e começa a valer a partir de amanhã. Bom, o toque de recolher, como o doutor Egmar já explicou, mas só para a gente reforçar aqui ao nosso telespectador, administrativamente o município fez uma alteração no toque de recolher. Antes, a circulação de pessoas poderia ocorrer até às 8 horas da noite. Agora, o município disse que pode circular na cidade até às 11 horas da noite. No entanto, existe uma liminar, uma decisão judicial que suspendeu essa medida em Uberlândia por enquanto. Acontece que a Prefeitura já recorreu dessa liminar lá no Tribunal de Justiça e ela deve ser analisada pelos desembargadores ou por um desembargador nos próximos dias. Havendo a análise e o desembargador atender ao pedido da Prefeitura, o toque de recolher volta em Uberlândia, mas aí a partir de 11 horas da noite, não mais às 8. Outra informação importante, Rafael, é que especificamente sobre o toque de recolher, ele vai influenciar em outras áreas, como por exemplo o posto de combustível, como também disse o Dr. Egmar Ferraz. Agora, então, não tem nenhuma restrição de horário no funcionamento dos postos de combustíveis. No entanto, se o toque de recolher for reinstituído na cidade, aí sim, cadê as cartelas? Vamos colocar as cartelinhas aí. Por favor. O toque de recolher vai voltar, então, e aí, neste caso, os postos de combustíveis podem funcionar até às 11 horas da noite. Vamos falar da venda de bebida alcoólica, portanto. Assunto polêmico, né? A gente falou tanto sobre isso outras vezes, então lembrando agora sem restrição, né? Como eu disse, tem que observar essa questão da circulação de pessoas, porque é sem restrição, mas tem o impedimento de circular se o toque de recolher voltar. Então, o que acontece? A venda pode ocorrer sem restrição de horário, mas os estabelecimentos comerciais têm horário para funcionar. Então, por exemplo, o mercado vai poder funcionar só até 9 horas da noite. Então, não pode. Mas eu vou fazer no delivery, vou vender, a distribuidora de bebida vai vender bebida depois das 9 horas, porque ela também fecha às 9. Pode, mas só até às 10, porque há uma limitação para o delivery, viu, Rafael? O delivery só pode circular até às 10 horas da noite, isso ficou bem claro no decreto ontem. Então, quer dizer, o toque de recolher não está valendo, mas tem uma série de medidas impeditivas ao entorno dele, administrativas. Então, o delivery não vai poder funcionar depois das 11 horas da noite. Os pedidos devem ser feitos até às 10 e então a circulação só até às 11, mesmo com o toque de recolher não valendo por enquanto. Então, no caso das bebidas alcoólicas, a venda está sem restrição, mas tem que observar o horário do delivery, porque tem uma restrição para ele, e o horário do funcionamento de cada estabelecimento comercial, a exemplo de mercados e distribuidoras de bebidas. E aí, o Túlio dizia, né, isso influencia também o transporte público. Você lembra por que o mercado está fechando hoje, quinta-feira, por exemplo, quarta-feira, né, às 6 horas? Por quê? Porque o ônibus, os terminais estavam fechando até hoje às 7 horas. Então tinha um tempo, né, para eles fecharem, organizarem as coisas, os funcionários se deslocarem até os terminais e aí os terminais fecham às 7, circulam os ônibus até às 8. A mudança agora é que os terminais vão fechar às 10 horas e os ônibus vão parar de rodar às 11. Quer dizer, o cidadão vai poder ingressar no sistema de transporte público em Uberlândia, seja em um ponto ou nos terminais, até às 10 horas, porque depois disso o ônibus já vai começar a parar, vai fazer a linha final dele e não vai rodar mais. Então é importante
observar também esse detalhe. Bom, vamos seguir, tem mais mudança. E lembrando sobre o transporte público especificamente, claro que a gente vai continuar acompanhando e cobrando sempre, porque é uma reclamação das pessoas, uma preocupação em relação à aglomeração, é um questionamento de tantos e tantos usuários do transporte público, é algo que a gente sempre vem mostrando, questionando, é uma reclamação não só do usuário, mas também de quem trabalha no setor de transporte público, até paralisações aconteceram por causa de salário e também por causa exatamente dessa falta de cuidado, digamos assim. E a gente, claro, vai estar mostrando e esperamos estrutura para atender a demanda com segurança. Vamos seguir. No caso do transporte público é importante a gente ficar atento, porque existem outras regras paralelas, né? Exato. Nós temos uma decisão judicial que impede o funcionamento, a circulação dos ônibus com passageiros em pé. Só pode a lotação máxima de pessoas sentadas. Então isso continua valendo, não mudou nada por conta do horário. É uma decisão judicial. E tem essas outras coisas que também envolve o Ministério da Saúde, né? O governo do estado de São Paulo, por exemplo, está fazendo uma grande pressão, diz que já vai começar a vacinar os trabalhadores do transporte urbano lá do estado de São Paulo. Pode ser que isso pressione também para que outros estados venham a adotar a vacinação também desses profissionais que, quer queiram, quer não, estão ali no contato direto com as pessoas, então estão sob o risco constante de serem contaminados com a doença. Eu vi hoje um movimento, inclusive na prefeitura, na cidade de Uberaba, que os trabalhadores do transporte urbano em Uberaba já estão até articulando lá uma possível paralisação para pressionar o governo a que eles sejam vacinados também. Então, são pleitos, né? A pandemia traz muitas dúvidas para todo mundo. Rafael, vamos falar dos supermercados, mercados, mercearias, açougues, sacolões. Ufa, são as lojas e os estabelecimentos que vendem comida, né, Rafael? Mudança de horário, ó. Segunda a sábado até às 9 horas da noite agora. Domingos e feriados até às 2 horas da tarde. Durante a semana alterou um pouquinho o horário, porque estava fechando às 6 da tarde, agora vai poder até às 9 horas da noite. Domingo e feriado não mudou nada não, essa alteração já tinha sido feita naquela última que a prefeitura fez, era até meio-dia, depois passou para até 2 horas da tarde e continuou. As padarias é a mesma coisa, de segunda a sábado até 9 da noite, tem uma diferença nos domingos e feriados que elas podem esticar um pouquinho mais e ir até às 6 horas da tarde. Vamos seguir. Atenção, falando sobre o funcionamento das atividades aqui de Uberlândia. Distribuidoras de bebidas, segunda a sábado também, agora até às 9 horas da noite. E domingos e feriados até às 18 horas. Isso, aí a gente comentava sobre a questão da venda da bebida alcoólica. Se a distribuidora de bebida quiser vender a bebida após as 9 horas da noite, ela até pode, mas a entrega tem que acontecer até às 10, porque o decreto estabeleceu que depois das 10 não pode fazer o delivery também. Então, no caso dos domingos e feriados, a mesma coisa, né? Até 6 horas presencialmente. Depois disso, pode ir até às 10 no delivery, porque por enquanto não tem restrição da venda de bebida alcoólica. Agora uma expectativa gigantesca para tantos empresários, donos de restaurantes, donos de bares, falando também do setor de praças de alimentações de grandes centros comerciais. Horário de funcionamento agora, de segunda a sexta-feira até às 9 horas da noite, sábado entre as 11 e 9 horas da noite, 11 da manhã e 9 horas da noite, e domingos e feriados agora funcionando das 11 horas da manhã até às 4 horas da tarde, mudança importante, sem esquecer das regras que precisam ser adotadas por esses estabelecimentos em relação ao distanciamento, à utilização de máscara e também o cuidado com a higiene, né? A questão dos restaurantes, bares, praças de alimentação e tudo, é que agora eles podem funcionar à noite, inclusive com a venda de bebida alcoólica, né? Ah, tudo bem, é só até às 9. Tá, é só até às 9, mas você vai poder vender bebida, você vai poder vender o jantar à noite, então já é uma boa flexibilização. Depois desse horário, até às 10, pode vender no delivery também. Então a comida pode continuar sendo entregue até as 10 horas da noite. No sábado, esticou também. Então pode abrir no fim de semana, no sábado, até as 9 horas da noite. Com a venda de bebida também até nesse horário, alcoólica. Domingo e feriado abriu para almoço de 11 às 4 horas da tarde, Rafael.
Lembrando, vamos dar um exemplo prático. Eu e meu amigo Danilo Cacheta, nós chamamos um motorista por aplicativo, saímos aqui da emissora e vamos almoçar. E a gente vai poder tomar uma cervejinha, sem problema nenhum, né, Danilo? A partir de agora pode. Aí você disse que tem que observar as normas de biossegurança, porque para cada atividade que foi autorizada a funcionar agora, tem uma questão específica dos tratamentos, das regras sanitárias. Por exemplo, eu vou falar aqui dos restaurantes, bares e tudo mais. Esses têm que estar com uma distância entre as mesas de até, no mínimo, 3 metros. Então, uma mesa tem que estar longe da outra em 3 metros. A ocupação máxima do estabelecimento é de 50% do permitido no alvará de funcionamento. Isso também consta no protocolo de biossegurança. E as pessoas, todas elas, devem estar com máscara. Não, mas como é que vai comer com máscara? Enquanto estiver sentada, não precisa usar a máscara, mas se for circular pelo salão, tem que estar de máscara, tá bom? E lembrando que esse protocolo de biossegurança você encontra também lá no site oficial, no portal da Prefeitura, uberlandia.mg.gov.br/coronavírus. Vamos seguir? Vamos falar do comércio varejista na tela do Balanço Geral para você, meu amigo, minha amiga. Comércio varejista de segunda a sábado, das 9 às 18 horas. Tem muita gente que estava com saudade de fazer compras no sábado, hein, Danilo? Sem dúvida, Rafael. Eu acho que o mais relevante aí para o comércio varejista, e aí a gente está falando de praticamente todas as lojas que funcionam tanto nos bairros quanto no centro, elas agora vão poder abrir aos sábados até às 6 horas da tarde e durante a semana esticou mais um pouquinho, né? Estava podendo funcionar até às 5, agora pode funcionar até às 6 da tarde. Importante dizer uma coisa, não é que toda loja vai funcionar no sábado até 18 horas, não. A loja pode fechar no sábado meio-dia, 1 hora da tarde, por exemplo. Isso vai depender do quê? Vai depender do alvará de funcionamento, que é a autorização que ela tem para funcionar no sábado. Se for uma loja de departamentos, que costumam funcionar até mais tarde no sábado, ela pode esticar até às 18. Mas se for uma outra loja cujo alvará só permite até meio-dia, por exemplo, então ela funciona até meio-dia. Até porque o estabelecimento vai analisar ali a questão da convenção coletiva de trabalho, com a carga horária dos funcionários, tem também o sindicato dos trabalhadores, que envolve isso, que também regula o horário. Então é uma série de coisas que precisam ser observadas. Agora, as lojas que funcionam dentro dos shoppings, elas têm um horário diferente, Rafael. Pode abrir meio-dia e fechar 9 da noite. Isso de segunda a sábado, viu? Shopping não pode funcionar no domingo e no feriado, não. Exceto a praça de alimentação. A praça de alimentação pode abrir domingo e feriado para a hora do almoço, entre 11 da manhã e 4 da tarde, como a gente disse agora há pouco. Mas as lojas só podem funcionar de segunda a sábado, entre meio-dia e 9 da noite. Também tem uma série de regras de segurança sanitária. Mudança também para os salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, que agora vão poder funcionar um pouquinho até mais tarde, começando às 10 da manhã e terminando às 9 horas da noite. Rafael. Tá aí Danilo Cacheta falando sobre essas mudanças e como será que está a expectativa para o comércio agora em abrir também aos sábados, como a gente mostrou nessa cartela. Com licença, meu amigo Danilo Cacheta, um minuto só. Deixa eu chamar ele, meu amigo Túlio Amans, para trazer as informações. Ele que está acompanhando a movimentação bem no coração de Uberlândia. Eu quero saber, expectativa boa para o comércio aí, principalmente no coração da cidade, né, Túlio? Com certeza, viu, Rafa? Os lojistas não reclamaram não dessa flexibilização, até porque domingo é Dia das Mães. Bom para o comércio, a gente não pode esquecer disso, tá, Rafa? Estou aqui no centro de Uberlândia, agora por conta desse novo decreto as lojas podem abrir às 9 da manhã, fechar às 18 horas, de segunda a sábado, as lojas dos centros e dos bairros. No shopping, eu não sei se vocês já passaram aí, mas é um horário diferenciado, é do meio-dia às 9. Eu estou aqui com o Cícero, que é gerente dessa loja de departamento, está enfrentando essa pandemia desde o início, né, Cícero? Ele estava me falando que esse ano ele conseguiu passar até agora sem demitir ninguém, mas infelizmente naquela primeira onda, né, teve que demitir 12 pessoas, né, Cícero? Exatamente. Foi um período meio complicado para vocês, né? Isso, pegou todos de surpresa, eu estava com o quadro consideravelmente naquele período excessivo, nós tivemos que demitir. Geralmente a contratação de dezembro a gente tenta manter eles porque logo vem o inverno, logo vem o mês das mães e a gente é interessante a gente manter para não ficar fazendo aquela troca com muita frequência, né? E graças a Deus esse ano
nós não precisamos fazer isso. Ainda bem, né, rapaz? E agora, como é que vocês receberam essa mudança aqui no comércio de Uberlândia? Sábado você pode funcionar, né? Não podia antes, você estava abrindo segunda a sexta, agora estendeu 1 hora a mais de segunda a sexta e sábado você pode abrir, se você quiser, das 9 até as 18 horas. Como é que você recebeu isso? De uma forma muito prazerosa ouvir, né, o prefeito falar ontem sobre esse novo horário. Já era esperado que a gente tivesse alguma mudança, até porque nós estamos numa Semana das Mães, né? E esse período é importantíssimo que a gente estenda. Já é de praxe todo ano a gente estender um pouquinho mais o horário. Eu acredito que esse horário ficou bom, né? E o sábado, né, como é véspera do Dia das Mães, até às 18 está excelente. Isso foi positivo. Mas agora, desconsiderando o Dia das Mães, para a gente entender, o sábado faz diferença para você? É um dia realmente muito importante para as vendas? Sábado para o comércio é o melhor dia da semana, né? Começa na segunda-feira e vai gradativo, mas quando chega no sábado é o dia que realmente vale a pena. Todo o comércio, né, centro, principalmente o centro, é muito bom o movimento do sábado. Isso é excelente. Com certeza, se tratando do Dia das Mães domingo, vocês acharam essa maravilha, né? Lembrando que aqui o Cícero e todos os estabelecimentos que estão abertos têm que seguir as medidas de biossegurança. Mostra ali, por favor, Jefferson, o meu querido Ismael Cristiano, já chamando o Jefferson Xavier, que está de folga hoje. O álcool gel ali, ó, para quem chega, e o termômetro. Mostra o termômetro aí, por favor. Aí também todo mundo afere a temperatura. Vocês têm que seguir essa norma. Se chegar alguém aqui sem máscara, barra. Desde o início da pandemia, a gente não respeita rigorosamente todos os quesitos de segurança. Não entra sem máscara, não entra sem passar o álcool gel, sem fazer uso do álcool gel e está aferindo a temperatura ali normal. Cícero, obrigado. Boas vendas aí para você, com muita responsabilidade. Claro que eu sei que você está tendo aqui com os seus clientes, seus funcionários. Obrigado pela participação no Balanço Geral, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá aí, Rafa, os lojistas com certeza gostaram dessa mudança, mas lembrando que todos eles têm que seguir essas medidas de biossegurança, viu, Rafa? Sem máscara, funcionário não trabalha, segundo o decreto da prefeitura, sem máscara, cliente não entra e os estabelecimentos têm que ter o álcool gel e o termômetro para ver a temperatura de quem estiver chegando, viu, Rafa? Exatamente. Obrigado, Túlio Amâncio. Obrigado ao empresário por ter conversado com a gente, explicado sobre essas mudanças. A expectativa é positiva, principalmente próximo aí ao feriado Dia das Mães, essa data tão comemorativa e tão importante para o comércio. Mas lembre-se de todas as regras, de todos os cuidados. A gente continua com o meu amigo Danilo Cacheta aqui, ó, na tela do Balanço Geral, para a gente falar sobre as novas medidas. Vamos falar das óticas, Danilo. A gente não pode esquecer, pessoal que trabalha no setor aí. E só reforçando, Rafael, porque a ótica não teve alteração não, viu? A não ser o sábado. O sábado agora eles podem funcionar até às 18 horas. No caso de canteiro de obras, marcenarias e também as serralherias, não tem restrição de dia nem horário de funcionamento. Mas tem que ser observado a questão da circulação de pessoas que encerra às 11 horas, exceto para construção civil, exceto para canteiro de obras. Ela foi excluída dessa questão da circulação de pessoas. Quer dizer, a obra pode funcionar de madrugada, não tem problema não. Agora, serralheria, marcenaria não tem restrição, mas não pode depois das 11 horas. As lavanderias continuam de segunda a sábado, de 9 da manhã até 6 horas da tarde. Rafael. Vamos seguir. Para você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, essas são novas regras que começam a valer em Uberlândia a partir de amanhã. Tem que deixar muito claro isso, é a partir de amanhã, viu? Academias. A expectativa era muito grande em relação às academias, agora com funcionamento de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 9 horas da noite, Danilo. Eles tiraram aquele intervalo que tinha ali no meio da tarde, em que não poderia receber ninguém, e também esticaram um pouquinho à noite, né? Antes era só até às 7, agora vai poder ir até às 9. Só que é importante dizer que tem que ser com horário agendado, para não ter tumulto. Então a academia vai ter que fazer o agendamento. E é importante ela ficar atenta. Você viu aí o Dr. Egmar Ferraz, superintendente do PROCON, falando agora há pouco. A fiscalização será intensificada, então depois o fiscal chega na academia, eles não têm um controle de agendamento. O sujeito que está lá, o cidadão está lá treinando e não estava com o horário agendado, ele não tem comprovação nenhuma, vai ter problema e pode receber punição por isso. Então é importante a academia também se organizar, não só para atender a regra e evitar ser penalizada, mas também, claro, para cumprir com as regras sanitárias e evitar a contaminação, Rafael.
A gente já continua com essa cartela, mas com licença, meu amigo Danilo Cacheta, porque a academia é algo que também criaram uma expectativa muito grande sobre o funcionamento com essas novas medidas. Lembrando que, por enquanto, na hora do almoço, esse intervalo que nós temos aí no meio da tarde, as academias não podem funcionar. Mas eu peço licença, porque eu vou conversar agora com a nossa repórter Ellen Vilela. A Ellen Vilela que está acompanhando, inclusive, uma academia. Claro que não tem nenhum aluno lá na academia, mas a expectativa é muito positiva em relação ao dono da academia, com esse aumento, né, de horário para conseguir atender o seu público. Ellen, boa tarde para você. Sim, Rafael, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu vou pegar um pouquinho a ideia do Danilo ali, que falou com a questão do agendamento para as pessoas que estão frequentando as academias. E tem também um outro detalhe que não escapa a nenhum dono, não, claro, o distanciamento durante as aulas. Antes de chamar o dono aqui da academia, eu vou mostrar, pedir o Felipe Leonardo para mostrar. Esse espaço aqui, Rafael, mostra para mim, Felipe. Esse espaço aqui é o espaço que o aluno pode ficar. Aqui eu posso fazer o exercício, aqui no amarelo não. O professor ele fica transitando aqui, acompanhando cada aluno, e nós estamos numa daquelas academias de crossfit, onde é que o pessoal gosta muito de fazer aqueles exercícios mais puxados, é uma aula bem intensa, para quem gosta de malhar mesmo. Então, esta aqui é uma das preocupações dos donos, que é atendendo aí, claro, ao distanciamento social. E por falar nele, o Júlio César está aqui. Júlio, por favor, boa tarde para você, obrigada por estar aqui no Balanço Geral. Júlio César, agora vocês vão poder ficar até as 9 horas da noite, sem esse intervalo, essa parada, esse pit stop aqui. Tá legal agora, não tá? É uma notícia muito boa pra gente. Realmente a gente precisava. E é um pouco mais eficaz essa reabertura com um horário mais amplo, pois a gente dá liberdade para que os alunos eles possam se distribuir durante todo o dia. Com o horário mais restrito, a gente percebe que as demandas dos horários acabam sendo mais acumuladas. Exemplo, o horário funcionando das 6 da manhã até as 18, como os nossos alunos eles costumam trabalhar em horário comercial, impossibilitando eles praticarem atividade física no período noturno, então o período diurno, 6 da manhã, 7 da manhã, começou a ser um horário mais requisitado. Então começou ficando mais cheio e a gente acabou não conseguindo atender a todos. Então com essa abertura vai dar um fôlego para a gente poder atender mais alunos e também recuperar todo o prejuízo que a gente teve com esse fechamento. Júlio, agora, claro, vocês estão respeitando toda a questão do distanciamento. Eu mostrei as marcações aqui no chão por conta de cada aluno estar nesses espaços, não se aglomerarem. Aqui na sua academia você tem um espaço grande que é um portão, é um galpão aqui, Rafael. Sim. E tem umas aberturas aqui, uma ventilação, meu cabelo toda hora aqui bagunçando aqui, o ar entra aqui mesmo. É uma preocupação, tem um álcool em gel, quer dizer, vocês estão seguindo essas recomendações sanitárias à risca. Sim, a nossa prioridade é o seguinte, primeiramente segurança e logo em seguida realmente a saúde para todos. Porque a gente acredita que as academias deveriam ser já linha de frente, né, nesse momento de pandemia desde o início, pois a academia em si, ela não promove apenas a parte estética, mas a parte de saúde, às vezes é um escape da pessoa poder sair de casa e realmente não entrar num estado de ansiedade ou depressão. Então, para que a gente dê segurança a todos os alunos venham praticar atividade física no nosso espaço, a gente segue com os devidos cuidados e procedimentos. Assim que o aluno chega na academia, a gente pede para que ele higienize a mão logo na recepção e assim que ele chega, como você demonstrou, ele escolhe um espaço onde ele vai realizar as atividades físicas. Então, escolhendo esse local, sempre com o uso obrigatório da máscara, a gente discorre a aula, o material também é totalmente individual, a gente não realiza revezamentos no material para evitar o máximo possível e transmitir essa segurança. A gente iniciou até mesmo com álcool em gel, aí agora a gente teve uma abordagem diferente com a intenção de criar mais cuidados, agora a gente está utilizando um produto hospitalar com uma diluição de amônia dentro com álcool e água para que a gente faça toda a limpeza dos materiais. Então o aluno chegando no seu espaço, ele pega o material sempre de máscara, faz todo o treinamento e após a utilização dos materiais, ele vai, faz toda a higienização e guarda os materiais no devido local, sempre utilizando máscara. Finalizou a aula, aí a gente faz todo o alongamento e a saída do aluno também é uma preocupação. Os alunos, ele
entram pela entrada principal, que é pela recepção, e como você disse também, a gente tem outras aberturas e eles saem por um portão maior, realizando a saída da atividade física. Então eles entram por um portão principal e saem por outro. Assim os alunos do próximo horário não entram de encontro com os alunos que já estão na atividade física. Júlio César, muito obrigada pelas informações. E aí, Rafael, são as novas normas agora, é uma novidade que as pessoas estão começando a se habituar, quer dizer, quem vem para a academia não tinha esse costume, agora tem, desde que essas regras foram implantadas por conta da pandemia, quem vem para a academia tem que tomar cuidado, tem o álcool gel, tem o líquido que vai limpar os equipamentos, tudo com distanciamento social, claro, o agendamento. Então todo mundo, como o Júlio falou aqui, tem que seguir essas normas, os donos estão atentos e todo mundo espera que agora permaneça assim, eles podendo trabalhar durante esse período maior e mais espaçado. Rafael, é com você. Perfeito. Obrigado, Júlio. Obrigado, Ellen Vilela, pelas informações ao vivo aqui no nosso balanço. E você percebeu, inclusive, nessa conversa da Ellen Vilela, que o aluno precisa tomar o máximo de cuidado. Não adianta só a empresa se preparar, a academia se preparar, disponibilizando todos os materiais. Mas também quem utiliza a academia, o usuário, o aluno, ele precisa fazer a sua parte para garantir a sua segurança e a segurança de outros participantes. A gente segue com a cartela, meu amigo Danilo Cacheta junto com a gente, é o Balanço Geral, exemplificando, informando tudo sobre as novas medidas que começam a valer em Uberlândia a partir de amanhã. Clubes, parques, Parque do Sabiá, fim de semana, como é que ficou, hein, meu amigo Danilo? Vai poder, Rafael, vai poder no sábado, né, de segunda a sábado, entre 6 da manhã e 9 horas da noite, mas é importante dizer que as pessoas que forem a clubes e parques devem estar usando máscara obrigatoriamente e só está autorizado a parte de exclusivamente a prática de esportes. Então, se não for para esporte, não adianta ir para o clube, não. Universidades e cursos livres, o doutor Egmar explicou muito bem, eu quero uma atenção nesse aspecto, porque a prefeitura não falou nada de escola regular, ou seja, ensino infantil, fundamental e médio. Isso não teve alteração, porque é classificado no Plano Municipal de Enfrentamento à Doença como uma atividade especial. Então, ela depende de uma deliberação e uma análise especial. No entanto, o decreto de ontem autorizou o funcionamento de atividades curriculares e extracurriculares. A atividade curricular que a fase intermediária do Plano Municipal de Enfrentamento à Doença entende são as universidades, as escolas de pós-graduação, e também os cursos técnicos, profissionalizantes, cursos livres. No entanto, eles têm uma série de restrições também que precisam ser observadas. Por exemplo, funcionamento só com 50% da capacidade na sala, só pode de segunda a sábado até às 9 horas da noite. As pessoas também devem estar usando máscara. Essa máscara precisa ser trocada a cada 2 horas, então tem uma série de restrições que constam lá daquele protocolo de segurança para as universidades e cursos que eventualmente vierem a funcionar. No caso das autoescolas, pode funcionar então de segunda a sábado, de 6 da manhã até 9 horas da noite. Houve uma alteraçãozinha aí para as atividades religiosas, as igrejas e os templos, viu, Rafael? O que acontece? Não tem restrição de dia nem horário, mas tem que observar aquela questão lá da circulação de pessoas até 11 horas da noite. Não dá para fazer vigília, então, na igreja, né? Porque 11 horas tem que estar em casa. Mas, qualquer dia da semana até esse horário vai poder frequentar a igreja. A diferença é que agora o limite é só o 30% da ocupação máxima. Na regra anterior, além desse limite percentual da ocupação máxima, tinha que observar um limite de 50 pessoas. Então, assim, a minha igreja podia ser grande, podia ter capacidade para 500 pessoas, que eu só podia 50 pessoas lá dentro. Agora, uma igreja de 500 pessoas, por exemplo, vai poder atender até 30% da ocupação máxima e não precisa olhar a quantidade máxima de pessoas, e sim a quantidade percentual pelo tamanho da igreja. Então, a igreja deve observar qual é a sua capacidade máxima que está autorizada no alvará de funcionamento e fazer o cálculo de 30%. Importante, todo mundo de máscara e com distância de 2 metros entre as pessoas, viu, Rafael?
Isso tem que acontecer. Lembre-se, viu? Distância lá nos bancos de aproximadamente aí 2 metros ou mais. Agora vamos falar de eventos, né, meu amigo Danilo? Essa acho que é uma mudança extremamente importante de acordo com essa nova deliberação, até porque os eventos estavam proibidos, não podiam acontecer aqui na nossa cidade. E agora sim, claro, com limitações. Importante e de grande atenção. Antes da gente passar para os eventos, deixa eu falar lá uma coisa que eu me esqueci das escolas também. Claro. Há uma judicialização desse caso, sabe, Rafael? O sindicato, salvo engano, das escolas particulares, ele entrou na justiça para poder fazer com que a prefeitura liberasse o funcionamento das escolas. Então, o comitê está deixando esse assunto até para ver como é que vai vingar lá na justiça, se vai chegar uma ordem judicial para reabrir as escolas mesmo ou não, e aí é que a gente vai ter uma notícia nesse sentido. Mas a depender da evolução dos números e do que pode acontecer a partir de agora, de amanhã até a próxima semana, é bom a gente lembrar que terça-feira tem reunião do comitê de novo, então pode ser que eles alterem essa questão das escolas, mas por enquanto não. Bom, falando dos eventos, os eventos é um ponto de atenção e preocupação das autoridades. O evento não tem restrição de dias para funcionar. Está aí, ó, todos os dias, entre 6 horas da manhã até as 9 horas da noite, mas tem um limite na quantidade de pessoas. Não pode ter mais do que 50 pessoas nesse evento, isso tirando os prestadores de serviços. Então, assim, garçom não conta, a cozinheira não conta, são aí 50 pessoas convidados, tá? Importante, Rafael, o evento tem que ter, obrigatoriamente, pelo protocolo de biossegurança, uma pessoa lá na porta com um termômetro infravermelho, medindo a temperatura de todo mundo que entrar no estabelecimento. Se a temperatura for igual ou maior do que 37,5 graus, não pode entrar. Isso também se as pessoas estiverem com algum outro sintoma de gripe. Outra questão importante, evento não pode durar mais do que 4 horas. O limite do evento é 4 horas, mais do que isso não pode. Então não adianta achar que vai fazer um churrascão, uma festa e vai estender a tarde inteira, porque não pode. Outra questão, todo mundo que estiver no evento tem que estar sentado. Só pode se levantar para ir a banheiro ou na pista de alimentação. Então aquela questão de fazer uma pista de dança, música ao vivo e o som comer lá, não vai poder não. Por que não pode? Porque vai ter tumulto e aproximação de pessoas. Aí o que acontece? Mas isso aí todo mundo vai fazer isso. Bom, se fizer isso, está fazendo errado. Colocando a vida das pessoas em risco e pior, pode receber a visita da fiscalização da Polícia Militar e acabar com a festa. Então é bom pensar direitinho antes de arriscar fazer uma coisa errada que esteja fora das regras. E a outra questão importante é que os eventos precisam ser comunicados com antecedência para o PROCON, com 7 dias de antecedência. Esse comunicado como é que é feito? Lá no site da Prefeitura tem um documento que precisa ser preenchido pelo responsável do evento. Esse documento precisa ser entregue para a Prefeitura com 7 dias de antecedência. O e-mail para enviar é esse aí, tem aí na tela, eventoscovid@uberlandia.mg.gov.br, eventoscovid@uberlandia.mg.gov.br. E se as pessoas quiserem acessar o formulário, aí está aí o e-mail. Na tela o e-mail. Se as pessoas quiserem acessar o formulário, eu vou pedir o Lucas para mostrar aqui no meu computador, que eu deixei separado para vocês. Ó, eu estou aqui no site da Prefeitura, tá vendo? Aqui no site da Prefeitura, a gente tem, eu vou até voltar um pouquinho antes, ó. Você entra no site da Prefeitura, Uberlândia, tá aqui, uberlandia.mg.gov.br/coronavírus. Aí aqui tem todas as informações, ó, do Covid. Aí você vai aqui, normas de biossegurança. Deixa eu virar um pouquinho mais para ficar melhor. Ó, normas de biossegurança. Aqui, gente, tem todas essas normas que eu falei resumidamente e vai depender da atividade. Então aqui tem para lojas que não pode ter mais de 50%. Olha as atividades de ensino, aquela que eu acabei de falar aqui, ó. Tá todas as regras aqui, troca de máscara a cada 2 horas. Tem as regras também para as atividades esportivas, dos clubes e tal. Vamos descer lá. Tem feiras livres aqui também. Não teve alteração, mas as regras de biossegurança continuam. E aqui, ó, tem uma partezinha aqui que é dos eventos. Aí tá vendo? Esse e-mail que eu passei tá aqui porque precisa ser enviado para ele. E lá no final do documento, olha aqui, tem
o formulário para a realização de evento. É isso aqui que precisa ser preenchido e enviado para a Prefeitura com 7 dias de antecedência para realizar um evento. Evento que estiver sendo feito e não comunicou, pode receber a visita da polícia. Evento que tiver mais de 50 pessoas, também. Evento que comunicou, mas fez show, todo mundo dançando, agarradinho lá, fora das normas de biossegurança, também pode receber a fiscalização. Exatamente. E lembre-se que a população pode denunciar um evento se estiver acontecendo, desrespeitando essas regras, entrando em contato através do WhatsApp da Prefeitura ou através da polícia, através do canal 190. Danilo, muitíssimo obrigado, esclarecedor aí a sua presença, didático, né? Como sempre, explicando direitinho quais as regras, quais as mudanças que começam a valer a partir de amanhã aqui na nossa cidade. Notícia boa e importante, e lembrando, eu, Danilo, todo mundo, nós estávamos numa expectativa muito grande de dar essa notícia, porque a gente sabe quanto está difícil para tantas e tantas pessoas. Então, como você viu, no nosso balanço geral de hoje, vai ser ampliado o horário de funcionamento. Vamos lá, de bares, restaurantes também. Então lembre-se que a partir de agora, a partir de amanhã, essas regras estarão valendo. E não se esqueça que você tem todas essas regras, o decreto, como explicou muito bem o Danilo Cacheta, lá no site, o portal da Prefeitura, uberlandia.mg.gov.br/coronavírus. Então, lembre-se, ampliado o horário de funcionamento de bares, também de restaurantes e muitas outras atividades, o comércio funcionando também no sábado e eventos que também agora começam a funcionar com um limite de 50 pessoas por evento. Olha só. De última hora, o Robson teve que pensar no que vai precisar para reabrir o bar. Ele está de olho no estoque e esse pessoal veio dar um talento no piso. O último decreto pegou o empresário de surpresa. Foi muito em cima da hora para a gente, assim, que já está parado há muito tempo. E para você fazer uma reabertura são necessários vários fatores, estoque, fornecedor e funcionário. A partir de quinta-feira, os bares, praças de alimentação, restaurantes, pizzarias, lanchonetes e sorveterias podem abrir até às 9 da noite de segunda a sexta, das 11 da manhã às 9 da noite aos sábados. E aos domingos, das 11 da manhã às 4 da tarde. A venda de bebida alcoólica está permitida durante todos os dias de funcionamento, independentemente do horário. Apesar dessa flexibilização, vale lembrar que o número de mortes por Covid-19 aqui em Uberlândia tem aumentado nos últimos 3 dias. Segundo o boletim divulgado nesta terça-feira, 12 pessoas morreram por complicações da doença. E a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 90%. Por isso, a abertura aqui no bar do Robson vai acontecer de forma responsável. A gente não acha assim o adequado para a nossa ocasião voltar como o bar normal, porque o clima nós não estamos nos sentindo à vontade de um formato mais badalado, até pela pandemia mesmo, que ainda está morrendo gente, as UTIs ainda estão muito com o nível de ocupação muito alto, então a gente não se sente à vontade de ter a mesma pegada que nós tínhamos antes da pandemia. A Prefeitura determina em decreto que as mesas devem ficar a pelo menos 3 metros de distância uma da outra. Funcionários e clientes devem usar máscaras. Outra mudança importante no decreto foi em relação aos eventos sociais e corporativos. Agora, eles podem acontecer todos os dias, das 6 da manhã às 9 da noite. A Mona Lisa, que tem um buffet, estava ansiosa para esse momento. Ela sabe da gravidade da pandemia e diz que negou diversos trabalhos de forma clandestina. Mas tem gente que topa. Quando a gente falava que a gente não poderia fazer, infelizmente aparecia pessoas, que eu não chamo de profissionais, pessoas que faziam. E aí acabou que a gente ficou sem. Mas as pessoas precisam ter consciência. É o momento pede isso. Né? Então a gente precisa seguir isso para que não pare, para que a gente não venha perder vidas. Tem que ser assim, vai precisar ser assim e nós vamos conseguir fazer assim. Mas uma coisa importante demais. O número máximo de participantes permitidos num evento é de 50 pessoas. A Mona Lisa vai fazer a parte dela para dar certo. Nós queremos acreditar que será possível, porque não tem uma outra opção no momento, né? Então, eu quero,
com a minha família, que trabalha com isso, a gente quer acreditar que seja possível, porque alguns casamentos, algumas festas já estavam acontecendo com 10, 15, estourando 20. Então, que era o que a gente estava tentando fazer. Então, a gente acredita que com 50 precisa dar certo, que a gente precisa trabalhar e o sonho não pode parar. Esse filme de flexibilização a gente já viu outras vezes. Se não houver colaboração de todo mundo, comerciantes e clientes, pelas experiências passadas, a gente sabe que pode fechar tudo de novo. Uma coisa que a gente aprendeu, assim, a duras penas, foi a equação que ela é básica. Aglomera, fecha. Isso aí a gente sabe que, e ao mesmo tempo, infelizmente, a gente sabe que alguns bares por necessidade e alguns clientes por uma carência ou uma, não sei se é falta de noção ou falta de consideração, muitos clientes acham que a vida está normal e não está normal. Então a gente tenta orientá-los, falar, você frequentar o bar não é como era antes. Então, a questão de dançar, cantar, a gente não recomenda, e a gente viu que estava acontecendo muito isso também. Bom, você tem que fazer a sua parte. A notícia é boa, as mudanças estão acontecendo devido ao quê? Aos números em relação à pandemia aqui na nossa cidade. Mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Não adianta você chegar no estabelecimento, num bar e desrespeitar as regras. Não adianta só o empresário fazer a sua parte. Todo mundo precisa fazer. Todo mundo precisa fazer a sua parte para que as atividades voltem a funcionar com o máximo de segurança. E eu quero saber, você que está me acompanhando lá no Facebook do Balanço Geral, o que você pensa sobre essas novas medidas? Fique à vontade, você que é a favor, você que é contra, eu quero todo mundo participando com a gente. Laureni Araújo acompanhando o nosso Balanço Geral, passou da hora. A boca não para, né? As contas também não, então passou da hora, isso tinha que acontecer. A Aldenisa Soares também acompanhando o nosso Balanço Geral, muito obrigado. A Luísa Maria Assis brigando, falando, Rafael, a gente precisa brigar por mais vacinas, que a vacinação está acontecendo a passo de tartaruga. Bom, mas o que você pensa sobre isso? Quer a sua opinião? Você fique à vontade, estamos lá à disposição nas nossas redes sociais. E houve ainda aquela mudança, como a gente explicou, sobre as distribuidoras de bebidas. Deixa eu voltar a conversar com a minha amiga Ellen Vilela. A Ellen Vilela que tem informações em relação a exatamente esse setor com mudanças no atendimento à nossa população em relação aos horários e à comercialização de bebidas alcoólicas que agora não tem restrição na nossa cidade. Ellen. Sim, Rafael, o pessoal que trabalha, os donos, os funcionários, claro, eles estão mais animados, né, com essa retomada do espaço, do horário maior, um espaço, né, de tempo maior para vender os produtos. Eu estou aqui no bairro Luiz Orte de Freitas, num Disque Bebidas, e essa aqui é a Tamires Santos, ela é uma das funcionárias aqui do local. Tamires, muito obrigada por atender a gente, boa tarde para você. Com o horário reduzido, é claro, né, vocês tiveram uma redução de público aí, das pessoas aí, que mesmo no local movimentado como esse aqui, as quedas, teve queda nas vendas. Nossas vendas caiu muito, devido à pandemia, né, e o horário que foi estabelecido para nós trabalhar, porque geralmente nós abrimos às 9, estava fechando às 6, por conta do decreto, né, mas graças a Deus agora, né, nós pensa que vai dar uma melhorada atender melhor nosso público até às 9, né? Que o senhor Adelmo deixou aí especificado para nós. E você está me falando que quando o pessoal sai do trabalho, 6 horas, é a hora que você tem mais aquele volume de venda. O pessoal passa por aqui, já compra, já para, leva o produto para casa. Eu aproveito esse horário, né? Geralmente sim, né? Geralmente a partir das 6 que o movimento começa. Porque durante o dia o pessoal está todo trabalhando, né? E a maioria dos pessoal sai às 5, 6 horas da tarde. Eles já passam aqui, pega a cervejinha deles, né? Que muitos tem que tomar uma para relaxar e vai para casa. A expectativa é de retomar o que perdeu durante essas semanas. Correr atrás do prejuízo, viu? Porque foi brabo. A luta foi fácil, não. Tá mas estamos aí. Tá certo. Muito obrigada, viu, Tamires, pelas informações. Agradeço. Então é mais um setor que pode ter esse espaço de tempo aí de atendimento ao cliente, que tem essa expectativa de compensar, né, de retomar esse cliente, Rafael, e claro, né, aumentar as vendas aí para compensar o prejuízo dos meses atrás. É com você.
Obrigado, Ellen Vilela, trazendo as informações. Obrigado, Tamires, por conversar com a gente, explicar sobre a situação. Realmente, esse é um setor que sofreu muito devido às restrições que foram adotadas aqui na nossa cidade. Agora vão ter um horário ampliado até às 9 horas da noite para poder comercializar as bebidas. Lembrando que não tem mais aquela restrição em relação à comercialização de bebidas no fim de semana. Lembra como acontecia? Mas existe esse limite de horário de funcionamento especificamente dessas empresas que vendem bebidas alcoólicas aqui na nossa cidade. Gostou das mudanças? Começam a valer a partir de amanhã, tá bom? A partir de amanhã.